óbvio. E aí o que ele vai fazer? Ele não vai conseguir atingir a Inglaterra por invadir a Inglaterra, né? Só que ele vai fazer o quê? Ele vai tentar invadir, ele vai atingir países que fazem negociações financeiras com a Inglaterra. Vamos lá. O que ele vai fazer? Ele vai criar o bloqueio continental. O que foi esse bloqueio continental? Qualquer país que fizesse transação financeira com a Inglaterra, ele ia dar um jeito de prejudicar esses países, tá? E os países que não obedecerem a esse bloqueio continental, simplesmente Napoleão Bonaparte vai invadir. Com seus soldados, ele vai lá, invade, tudo acabou, enfim. Mas, olha só, Portugal, olha como é que eu falei lá no início que a era napoleônica, a gente tem influência aqui no Brasil. Vou explicar por quê. Ele invade Portugal. Não, mentira. Ele vai tentar, né? Portugal não vai aceitar o bloqueio continental. Por quê? Portugal é um país que deve à Inglaterra. Então eu não posso simplesmente cortar as minhas ligações financeiras, as minhas transações financeiras com o país que eu estou devendo. Eu tenho que cumprir. O que ele vai fazer? Portugal não aceita esse bloqueio continental e aí ele vai invadir Portugal. Quando ele invade Portugal, o que a família real portuguesa faz? Mete o pé pro Brasil, tá, gente? Eles fogem de Portugal, vêm aqui pro Brasil, e aí com medo, né, de Napoleão Bonaparte, logicamente, e todo esse processo, né, de invasão, a família real fugindo pro Brasil, acelerou, né, o nosso processo de independência do Brasil. Lembra que eu falei para vocês que de certa forma Napoleão Bonaparte lá, né, em outro continente afeta ou de alguma forma acontece algumas coisas em outros países? Então, na verdade, a família real portuguesa, né, sai de lá, de Portugal, para vir para o Brasil com medo de Napoleão Bonaparte, que realmente invade. E aí, ele vai invadir também a Espanha, tá? Ele vai invadir a Espanha, na época, o rei Carlos IV. Ele tira esse rei do comando, né, da Espanha, e aí ele coloca o irmão dele, que era José Bonaparte. Esse José Bonaparte, que era irmão de Napoleão Bonaparte, fica como rei da Espanha. E também a Rússia. Gente, olha só, na Rússia, ele assina parte da sua derrota. Isso em 1812, tá? O que vai acontecer? A Rússia era um país agrário, pobre, que a gente já falou sobre isso, muito gelado, frio, e apesar do exército russo não chegar nem perto do exército francês, presta atenção que eu tô falando, apesar do exército russo não chegar nem perto do exército francês, eles eram muito estrategistas, muito espertos, conheciam o seu território, eles sabiam onde é que eles estavam pisando. E aí, gente, é muito comum a gente ler em livros, tá, didáticos, falando que nesse conflito com a Rússia, Napoleão Bonaparte foi vencido pelo General Inverno. É muito comum, não é uma pessoa, não é um ser físico, né? É o inverno mesmo. Por quê? Os soldados russos, muito estrategistas, muito espertos, o que eles iam fazendo? Eles iam, tipo assim, fazendo, não é emboscada, né? Mas vamos dizer que fosse isso. Eles iam comendo, né? O que eles encontravam pelo caminho, porque a base da Rússia era agrária, era plantação. O que eles iam comendo, eles iam, o que sobrasse, eles queimavam, tá? E aí, o que acontecia? Com os soldados de Napoleão fossem indo atrás deles, não encontravam comida. Não encontrando comida e com extremo frio, o exército de Napoleão se tornou um alvo fácil. Porque o exército russo podia não ser bom, mas estava alimentado. E aí o exército de Napoleão Bonaparte, além do frio, estava com fome. E se tornaram presas facílimas, né? Por um exército que nem era tão bom assim. E aí Napoleão Bonaparte vai ser preso, tá? Ele vai ser levado
em 1812 para uma ilha na França chamada Ilha Elba. E em 1814 ele consegue fugir, tá? Em 1814 ele foge, ele volta para a França em 1815, aonde ele é recebido pela população com glórias, com louvor. Por quê? Lembra quando eu falei lá no início que ele estava criando as bases dele, ele estava comprando a população? Então, ele realmente, ele volta com glórias, né? Porque ele tem base junto à população que era favorável à volta de Napoleão Bonaparte ao poder. E aí tem na época quando ele volta, tem o Luís XVIII, que está na França, e ele mete o pé, né? Não quero concorrer com Napoleão Bonaparte, que a população toda gosta dele. Então, Luís XVIII, que estava governando na época, vai embora. E aí ele vai criar e vai iniciar, né, uma fase de governo que vai receber o nome de Governo dos 100 Dias. Ele vai governar aproximadamente, tá, 100 dias. E por um pensamento de vingança, olha só, ele vai voltar a ser imperador lá, chique, da França. Só que aí ele vai voltar com os mesmos pensamentos de vingança. O que vai acontecer? Ele vai sofrer a sua segunda derrota. E dessa vez definitiva, tá? Na Batalha de Waterloo, o general Wellington, que era britânico também, consegue, né, atingir, né, lá o exército de Napoleão Bonaparte, e ele em 1815 ele é exilado de novo, dessa vez numa ilha, Santa Helena, acho que fica na África, gente, tá? Não tenho certeza não, mas eu acho que é na África. E aí ele morre em 1820. E aí se encerra essa era napoleônica. A era napoleônica não se encerra em 1820, tá, gente? Ela se encerra em 1815, quando de fato ele é exilado pela segunda e definitivamente segunda vez. Ele não volta mais. Eu espero que vocês tenham entendido. Mais ou menos esse é um resumão que eu fiz da matéria, né? É lógico que a gente vai voltar nessa matéria com a apostila, tirando as dúvidas de vocês. Mas esse vídeo é mais para vocês darem uma elucidada do que foi a era napoleônica, tá certo? Vejam o vídeo, leiam a apostila e na próxima aula a gente vai estar tirando as dúvidas e fazendo lá um outro resumão pela apostila. Na verdade, resumão não, a gente vai detalhar a apostila com as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, boa semana para vocês.